Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os principais espaços industriais considerados tradicionais. Lembrando que nas aulas anteriores nós já discutimos um pouquinho sobre os diferentes processos de industrialização, de acordo com a forma como ela aconteceu, e nós hoje vamos analisar um pouquinho dos principais espaços industriais dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, que são considerados, dentro do cenário globalizado atual, né, os espaços industriais mais tradicionais, ou seja, aqueles que aconteceram primeiro e já passaram internamente por uma série de revoluções. Portanto, dentro desses próprios espaços industriais já houveram uma série de transformações importantes. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ao longo dos últimos anos, né, toda a atividade industrial mudou bastante, né, por causa de uma série de evoluções dos sistemas produtivos, as inovações da terceira revolução industrial, as relações de competitividade, os novos contextos e tecnologias associados à globalização, né? Isso foi modificando não só a forma como se produzia, como também o padrão de localização da indústria no espaço como um todo. Isso também já foi discutido nas aulas anteriores. Então, o que aconteceu foi que houve uma migração da indústria para os países em desenvolvimento. As indústrias começaram a se transformar num processo que a gente chama de desindustrialização, né? Entretanto, as grandes empresas transnacionais, aquelas que ampliam sua capacidade de produção além de suas fronteiras nacionais, elas continuam sempre sediadas nos países desenvolvidos, geralmente aqueles países sede, de onde foram as suas origens. Mas os seus investimentos se concentram, né, nas nações mais pobres devido às facilidades de produção, né, e hoje em dia a gente sabe que devido à possibilidade, né, de transporte, de comunicação, a dispersão da produção é uma característica muito importante das atuais formas de produção industrial. Então, essas transformações dos espaços industriais, tanto europeus quanto norte-americanos, traduzem uma nova tendência nessa industrialização mundial, ou seja, que vai se perdurar e vai acontecer com forma mais forte, né, também para as outras regiões. Esses países representam os centros mais tradicionais da produção industrial, né, porque, como a gente já disse, foram nesses países que aconteceram a primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial, né, e no caso do Japão, né, a sede principal da terceira revolução industrial. Então, esses países têm seus setores, a sua produção industrial, atualmente muito mais ligadas à produção de alta tecnologia e informática, que exigem naturalmente uma mão de obra muito qualificada, né? E as indústrias, as tradicionais indústrias, aquelas indústrias que calcaram, né, e criaram a base para a industrialização como um todo, aquelas indústrias siderúrgica, têxtil, metalúrgica, né? Elas já não precisam tanto de trabalhadores tão qualificados, portanto elas perdem espaço, ou seja, elas vão começar porque elas também necessitam de uma proximidade de matéria-prima, elas precisam também de mais mão de obra mais barata, menos qualificada, portanto elas vão se dispersar, buscar novas regiões, novas áreas, principalmente os países mais pobres, principalmente os países, né, com abundância de matéria-prima, com leis ambientais mais brandas, entre outras questões importantes. Então, como a gente já falou, a Europa é o continente do processo de industrialização mais antigo do planeta, né? E além disso, a gente sabe disso porque é na Europa, principalmente na Inglaterra, na França, na Alemanha, assim, né, que nesse grande eixo, né, que surge a primeira Revolução Industrial. Né? E ao longo da primeira Revolução Industrial, uma série de modificações e transformações foram ocorrendo, o que dá à Europa uma diversidade imensa dentro do seu parque industrial. Né? E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de Europa, a gente precisa delimitar que a grande parte da indústria da Europa está concentrada nos países que a gente chama de ocidentais, ou seja, aqueles que estiveram próximos do bloco capitalista durante o período de Guerra Fria. Então, essas regiões mais industrializadas, né, a gente sabe que a Europa é um continente bastante pequeno, né, com áreas bastante urbanizadas, portanto a gente sabe que essas áreas industrializadas começaram a crescer tanto que basicamente houve uma conurbação em torno dos seus grandes eixos, ou seja, cidades industriais se fundiram com outras cidades industriais, formando grandes aglomerações urbanas, né? Ou seja, concentrações industriais associadas a concentrações urbanas, e a gente pode ver isso exatamente nesse mapa, onde a gente vê que existem as principais regiões industriais da Europa, com alguns outros centros industriais, obviamente, outras regiões, mas a gente vê algumas concentrações, que são a junção, né? Ou seja, a falta de fronteiras, não existem mais fronteiras entre cidades e regiões industriais, uma em relação às outras, pelo fato de que elas cresceram tanto nos últimos 200 anos, né, que elas foram se aglomerando tanto que é impossível delimitar onde acaba uma e onde começa a outra.
Continuando então a nossa aula, falando um pouquinho sobre um outro espaço muito tradicional da indústria, né, como um todo, o espaço industrial norte-americano, a gente precisa fazer uma delimitação e separar o espaço industrial americano em três grandes regiões. A primeira região delimitada nesse mapinha pelo número 1 significa o Manufacturing Belt, que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. A região de número 2 chamada de Sun Belt e a região de número 3, né, delimitada ali por essa setinha, chamada de Vale do Silício. A gente vai especificar cada uma dessas regiões, porque elas demonstram exatamente o processo de evolução da indústria como um todo, né? Afinal de contas, os Estados Unidos, como principal país no cenário econômico mundial, né, dentro de seu espaço físico, existe uma série de transformações que mostram exatamente o processo de transformação das indústrias, né, o processo de evolução industrial que foi ocorrendo ao longo dos últimos anos. Né, o primeiro número ali que a gente mostrou na costa nordeste dos Estados Unidos, né, o que a gente chama de Manufacturing Belt, o cinturão da manufatura, né, está associado basicamente a um processo, né, de crescimento natural daquele processo que a gente já discutiu de colonização, né, que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, essa região houve uma produção voltada ao mercado interno, um fortalecimento do mercado interno através das relações comerciais, e essas relações comerciais possibilitaram com que os empresários, ou seja, o setor privado, né, de pequeno alcance, começasse a criar mecanismos, criar indústrias para vender no cenário regional. O que aconteceu foi que gradativamente essas indústrias foram crescendo e foi se consolidando ali, né, um desenvolvimento industrial natural. Então, ali no fim do século XIX, essa indústria norte-americana emergiu em plena segunda revolução industrial. Então, esse processo que vem se arregimentando desde o processo de colonização, né, chega ali na segunda revolução industrial, já no fim do século XIX, né, e vai se tornar exatamente um dos polos do capitalismo mundial. Então, além de pioneiro na aplicação de eletricidade em larga escala, na extração e refino de petróleo, né, o país, os Estados Unidos como um todo, criou grandes conglomerados industriais formados principalmente pelas indústrias mecânicas, né, metalúrgica e siderúrgica, né, e talvez ali o Fordismo, né, o sistema fordista de produção em série, produção em massa, né, represente muito bem, né, porque a gente está falando exatamente dessa indústria mecânica que tem muito forte dentro dela a indústria metalúrgica e siderúrgica. Essa região, então, Nordeste, essa região de ocupação cuja maior produção era tradicionalmente voltada ao mercado interno, como a gente falou, desde o processo de colonização, atraiu um grande número de imigrantes, né, contando então com uma mão de obra abundante, né, e consequentemente um grande mercado consumidor, ou seja, um dinamismo econômico muito grande. Então, no início do século XX, todo esse movimento que vem ocorrendo se firma na cidade de Detroit através da produção automobilística, com a instalação da Ford e a criação de um novo modelo de produção, que a gente já disse, né, chamado de Fordismo. Toda essa concentração urbana e industrial formou o que a gente chama de Manufacturing Belt, o cinturão, né, da manufatura, o cinturão fabril dos Estados Unidos, né, o cinturão clássico, o primeiro deles. Né? Outra coisa importante que a gente precisa entender é que esse processo de transformação, né, transformou também esse Manufacturing Belt. Então, esse Manufacturing Belt, hoje em dia, em muitos círculos, é chamado também de Rust Belt, principalmente em algumas cidades mais tradicionais. Né? Rust Belt significa o cinturão da poeira. Né? E esse cinturão da poeira está associado exatamente a esse processo de declínio econômico, de declínio da importância econômica dessa região no cenário tanto dos Estados Unidos, do capitalismo americano, também no cenário do capitalismo mundial. Então, atualmente, a participação da produção industrial no Nordeste dos Estados Unidos diminuiu significativamente. Os principais motivos são envelhecimento das indústrias, a dificuldade para modernizá-las, que provoca elevação do custo na produção do aço nelas fabricado, né? Ou seja, um custo muito alto para produzir ali dentro. Se for um custo muito alto, o preço sairá muito alto, não vale a pena produzir ali. A concorrência da produção de aço a custos mais baixos, principalmente nos países menos desenvolvidos, né? Ou seja, entra num cenário, a gente está entrando ali no final do século XIX, início do século XX, né, um cenário de ebulição de novas economias, novos países se industrializando. Portanto, né, uma competição entre países, o que vai fazer com que talvez o aço produzido ali fique mais caro, portanto, né, é preciso comprar de outros locais. Outra coisa importante também, lembrando que uma das bases industriais dessa região foi a indústria automobilística, né, quando a indústria automobilística europeia e principalmente asiática entra no cenário mundial, né, no cenário de comércio mundial, né, batendo de frente com a Ford, com a General Motors, entre outras indústrias tradicionais americanas,
há também uma diminuição muito grande do poder dessa região. E outra coisa importante também é que essas regiões cresceram muito, se urbanizaram, viraram grandes cidades. O que aconteceu foi que a mão de obra foi encarecendo. E esse encarecimento da mão de obra, obviamente, encarece também o processo de produção. Outra coisa importante também é que o modelo de produção vai se transformar. A gente sabe que esse modelo de produção fordista, produção em massa, com larga escala, com grande produção, grande quantidade de estoque, já não é mais o padrão, né, das grandes indústrias. Então, o que acontece é que as indústrias se modificaram. Para elas precisarem de se elas precisam de muito espaço, né, o espaço dentro dessas grandes cidades é caro demais. Então elas vão buscar espaço em outras regiões. Que outras regiões são essas? Ou regiões inabitadas, né, ou pouco habitadas do próprio Estados Unidos, que vai ter mão de obra mais barata, que vai ter mais espaço, entre outros incentivos fiscais, ou vão buscar espaços em outros países, né, em desenvolvimento, que darão condições melhores para que essas empresas lucrem no final. Então, o que aconteceu foi que, perdendo esse espaço, né, esse Manufacturing Belt começou a ser chamado, né, pejorativamente de Rust Belt, o cinturão da ferrugem. Por quê? Porque aqueles grandes galpões, os estabelecimentos, né, as grandes construções que que abrigaram essas fábricas ao longo de todo esse processo ficaram abandonadas. Não tem mais nenhuma grande serventia, né? Portanto, parece que é uma região abandonada, como se fosse uma cidade fantasma, entregue, né, à poeira. Portanto, essa ideia de Rust Belt vem exatamente para poder fazer uma piada, né, com esse processo de transformação industrial que modificou também o processo e a forma como a cidade, como o espaço da cidade, principalmente dessas cidades clássicas americanas, foi construído. Outro exemplo muito importante que a gente chama é o Sun Belt, que a gente viu lá naquele primeiro mapa, né, nomeado como número 2, né, a gente colocou em várias regiões. Né, o Sun Belt basicamente é uma região que abriga muitas das mais avançadas unidades de produção mundial. Né, é uma área dedicada única e exclusivamente à tecnologia, novas formas de produção. Né, o grande impulso do desenvolvimento do Sun Belt, Cinturão do Sol, né, abrange as mais variadas áreas emergentes, tanto do sul quanto do oeste, e ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, em 1960, com o aumento da extração de petróleo no Texas, o que fez com que as fábricas começassem a se estabelecer ali próximo dessas regiões, né? O desenvolvimento da indústria aeroespacial na Flórida, associada ali à Guerra Fria, e todo esse processo que aconteceu foi que deu origem a novas subsidiárias, né? Ou seja, indústrias que que estão associadas à extração de petróleo, tecnologias que surgem a partir disso. E uma coisa vai puxando na outra, criando, né, novas áreas associadas a novas tecnologias. Então, reunindo diversas indústrias típicas da terceira Revolução Industrial, lembrando que nós estamos aí em 1960, né, a região formou um novo grande cinturão, que é chamado de Sun Belt, né, que tem a maior concentração de empresas no ramo da microeletrônica, biotecnologia, indústria aeroespacial, né, indústria petroquímica, entre outras questões. Né? E o estado que mais se destaca dentro do Sun Belt, obviamente, é a Califórnia, né? Ali onde fica Los Angeles, nessa região que a gente sabe, né, em todo o Sun Belt, de uma área de expansão já no oeste americano. Nós temos um grande parque tecnológico nessa região que é chamado de Vale do Silício, que vale a menção. Portanto, fica dentro do Sun Belt, mas ele tem características tão específicas que vale a gente falar um pouquinho desse Vale do Silício. O Vale do Silício é uma região no sul da Baía de São Francisco, né, mais ou menos ali onde fica essa estrelinha que a gente colocou aí no estado da Califórnia, e assim é chamado pelo fato do silício ser o principal material usado pelo funcionamento de diversos tipos de eletrônicos, associados à mais nova forma de tecnologia. Então, essa região é muito característica porque foi nela que foi o berço da criação de diversas empresas que hoje estão entre as maiores do mundo, como, por exemplo, a Apple, Google, Facebook, entre outras. Ou seja, o Vale do Silício está associado à região, né, que concentra a maior atividade econômica do momento, desse atual cenário do capitalismo, que é a relação com as mídias, com as telecomunicações. Né? E por que o Vale do Silício fica exatamente ali? Por que essas regiões aconteceram ali? Não é por causa da presença do silício único exclusivamente, e sim pela presença de uma série de universidades, de centros de pesquisa, né, que possibilitaram o surgimento de uma série de novas startups, né, pequenas empresas que hoje em dia, que eram empresas de garagem no início dos anos 90, e hoje em dia são as empresas mais valiosas do planeta, né, produzindo tecnologia, né, produzindo informação, né, e conexão, principalmente, para todos os lugares do planeta. Bom,
Outro espaço industrial importante de ser mencionado também, né, como a gente já falou um pouquinho, do espaço industrial europeu, da sua diversidade, né, de sua complexidade, do espaço industrial norte-americano, né, de suas diferentes regiões associadas, cada uma a um momento da industrialização, né, e das revoluções industriais, nós também temos que falar, né, do espaço mais tradicional da industrialização do continente asiático, que é o espaço industrial japonês. E a gente, para falar um pouquinho do espaço industrial japonês, a gente precisa retomar um pouquinho da história. Lembrando que a industrialização japonesa começa no que a gente chama de Era Meiji, em 1868. Ou seja, né, concomitantemente ali com o processo de industrialização dos Estados Unidos, né, de todas as outras regiões além da Europa. Né? Mas a gente tem que entender que isso está associado a várias outras transformações. Lembrando que até o momento, né, o Japão vivia numa espécie de feudalismo, né? E esse momento marca o fim desse processo, o início do processo de ocidentalização, ou seja, de contato com o Ocidente, portanto de anexação e junção de culturas e modernização do país, centralizadas na mão, obviamente, do imperador, que promoveu grandes investimentos em infraestrutura e educação principalmente. Ou seja, tem uma parcela do Estado muito importante, né? O Estado investindo em infraestrutura e educação, né, para poder financiar esse processo de modernização. Então, devido à carência de matérias-primas, lembrando que o Japão é um país extremamente pequeno, né, com um relevo extremamente acidentado, né, então, portanto, a obtenção de uma série de matérias-primas é muito difícil. Né, a indústria se concentrou principalmente nas zonas portuárias, né, na costa leste, porque era a área de chegada dessas matérias-primas que eram, obviamente, trazidas e importadas de outros lugares. Né? Além disso tudo, obviamente, se concentram próximo da região, porque é uma região também mais plana. Então, como resultado desse processo, essa região industrial, né, também criou uma área de conurbação, né, que tem a maior megalópole do planeta, que é a megalópole Tóquio-Osaka. Né? O que acontece foi que essas regiões, devido ao espaço, né, à concentração urbana que está associada ao tamanho do território, né, à forma do relevo do território, né, e à utilização do relevo, né, a utilização do solo no território, né, fizeram com que grande parte dessa população japonesa se concentrasse nessas áreas industriais. Então, outra coisa importante é que o Japão, né, sempre teve uma tendência a ser muito expansionista, portanto, né, o Japão começou a tentar buscar matérias-primas, não da forma convencional, comprando, né, mas também invadindo outras regiões próximas. Né? Então, esse expansionismo em busca de matérias-primas na bacia do Pacífico, principalmente para sustentar esse processo de industrialização, né, esteve associado à concentração de atividades em grandes grupos financeiros que a gente chamava de Zaibatsu, né, que eram basicamente conglomerados controlados por uma elite, né, que vinha, obviamente, oriunda dessa nobreza. Né, famílias muito poderosas, né, que tinham grandes holds, ou seja, concentrações industriais, diversos, né, grupos econômicos, diversas atuações no mercado, né, com forte apoio e influência sobre o governo, ou seja, era uma elite que controlava o governo, obviamente. A gente tem que entender, então, que esse processo dessas Zaibatsus e dessa ideia do Japão controlar principalmente a região próxima do Pacífico entrou exatamente em conflito com os Estados Unidos, que também estavam indo num processo rumo à costa oeste e aí queriam também dominar o Pacífico. E aí, portanto, nós tínhamos a industrialização, né, do que a gente chama do Sunbelt, né, e a industrialização japonesa concorrendo pelas matérias-primas, principalmente, né, pelo mercado consumidor do Pacífico. Portanto, o que aconteceu? Né, um choque entre duas grandes nações, que é a causa real, né, a principal da Segunda Guerra Mundial, no sentido da guerra dos Estados Unidos contra o Império Japonês. E a gente sabe todo o desenrolar dessa história, né, do processo de Pearl Harbor, né, das batalhas pelo Pacífico e culminando ali nas duas bombas atômicas. O que acontece então é que após a derrota na Segunda Guerra Mundial e a ocupação norte-americana, essas formas industriais que a gente já discutiu anteriormente foram dissolvidas, estimulando a concorrência entre as empresas, ou seja, os Estados Unidos começam a financiar, né, e a potencializar o ideal liberal, né, tão característico deles, né, tirando essa associação entre elite, governo, né, e indústria, né, e eles colocam ali essa ideal liberal, né, estimulando a concorrência. Então, o que acontece é que uma série de investimentos, né, americanos começam a surgir, né, por dois motivos. O primeiro motivo para também barrar, né, a ascensão e o crescimento de uma outra potência, né,
que existia na região. Então, os Estados Unidos precisavam se fazer presente na região para conter dois grandes países que se declaravam inimigos ideológicos dos Estados Unidos, né, como a União Soviética e a China. Então, basicamente, os Estados Unidos começam a investir potencialmente dentro do Japão para poder associar a sua produção a eles, né, fazer comércio, né, estabelecer relações comerciais para que o Japão, obviamente, se tornasse um aliado. Então, o que acontece é que essa abundância de mão de obra barata, principalmente no Japão, nesse início, né, afinal de contas, nós estamos falando de um país extremamente populoso, com população extremamente concentrada. Outra questão importante é a disciplina, né, a japonesa, que a gente pode falar em outros momentos, mas a gente sabe que existe uma disciplina pautada mesmo na cultura oriental, né, que é extremamente importante. Outra questão importante, novos sistemas produtivos que vão surgir no Japão, como por exemplo o toyotismo, que é o símbolo, né, um dos símbolos principais dessa terceira revolução industrial, que é essa revolução pautada no just in time, né, no que a gente pode chamar de fast food industrial, ou seja, são peças pré-prontas que, graças à tecnologia e à nova forma de organização industrial, podem ser produzidas rapidamente. Então, evitando custos com estoque, evitando custos com manutenção, né, de produtos e sempre abastecendo o mercado com a matéria-prima que aquele mercado quer no momento. Então, esse toyotismo, né, eles conseguiram alavancar a industrialização japonesa, que em poucas décadas, né, de destruída em 1945, né, consegue chegar ali ao patamar de segunda grande potência no início dos anos 80, já é uma segunda grande potência mundial, né, associada ali ao capitalismo. Então, rapidamente ela se recupera da destruição de guerra e coloca entre as maiores potências do planeta. Esses investimentos estatais em qualificação de mão de obra, pesquisa e desenvolvimento tecnológico tornaram o país um dos precursores do que a gente já disse da terceira revolução industrial e líder mundial principalmente nos setores ligados à robótica, microeletrônica, microprocessadores, eletrônicos, informática, etc. Então toda essa incorporação de tecnologia nas linhas de montagem automobilísticas também favoreceu o desenvolvimento do setor, que superou em muito, né, a produção norte-americana e atualmente envolve as maiores marcas mundiais. Então a gente precisa só entender ao longo desse processo como existe uma junção, né, entre formas de produção, novas formas de produção, né, novas formas de organização da produção, e a gente entender que existe uma série de transformações dentro do padrão, né, de industrialização de cada um dos países, obviamente, né, cada vez mais interligados graças à globalização. Bom, espero que vocês tenham entendido e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho da industrialização dos países emergentes ou dos países menos desenvolvidos, né, para a gente entender como é que essa industrialização se deu de forma diferenciada desses países tradicionais, mas com muita influência e com muita participação, em muitos casos, desses países também. Bom, um abraço e até mais.